Quando eu comecei a correr, eu dizia, 10 quilômetros é impossível. E falar em corrida, eu comecei a correr também, né? E teve uma época que eu corria 5 quilômetros. E aí eu dei uma afastada nessa parte da corrida, sabe? Aham. E que nem eu tô voltando agora, tal, com atividade física, mas cara, é muito mental. Eu participei, Muito. eu participei de 3 corridas, eu acho, de 5 quilômetros. E, e a parte mental é a parte principal, cara. Hoje eu não tô correndo. Esses tempos eu tentei correr 500 metros. Eu não consegui, começava a me dar dor em tudo tal, e eu não, na parte mental, não consegui me controlar. É. E realmente cara, você sabe que você consegue, só que se você deixar o mental pegar você, você realmente não consegue concluir. E dá pra vencer o mental, né, Matheus, em etapas, cara. Por exemplo, pra mim, 10 quilômetros era inconcebível. 42 quilômetros era um absurdo. Assim, eu olhava e dizia, não tem como, cara. Sim. E eu entendi depois que era só uma limitação na minha cabeça. Nos 42 eu fiz aqui em Ribeirão, que é muito quente. Passei 5 horas e meia correndo. 6.000 Você calorias. tá doido. Foi quando eu acabei, parecia que eu tinha saído de uma doença muito grave. Ficou uma semana para eu conseguir me recuperar. Pra... mas para mim foi maravilhoso essa prova de que não tem limite para nada. Nem profissional, nem físico, nem espiritual. O limite, ele é só uma barreira que o nosso cérebro impõe para impedir a gente de chegar onde a gente precisa chegar. Quando você vai removendo essas barreiras, muda completamente o nosso caminho. Esse menino, seus 2 rins, cara, como é que dá para explicar? Não tem explicação. Se eu não me engano, Gabriel, Até tem, ele né? não podia beber água. 50 ml por dia. Você tem uma ideia? Nos 3 dias eu devo ter bebido uns 10 litros de água, 12 litros de água. E o cara, sei lá, subiu bebendo o Sim. que dava, que não tem explicação, não é algo explicável. Matheus, como é que você tem visto, cara? Porque tudo que cresce também gera muito conflito, gera muita crítica. Como é que você tem visto esse movimento grande de crítica ao movimento Legendários? Eu acredito que quem critica é que realmente não participou, né? A gente vê que muitas pessoas vê aí na internet, vê alguns cortes na internet, né? E foi o que eu falei, a pessoa vai com uma ideia de que, vou descer de lá e vou descer transformado. E não é assim, né? Só uma semente, né? É só uma semente. Então, eu imagino que seja isso, que a pessoa, antes de falar, ela precisa realmente participar, ver o que acontece ali, né? E também não só subir uma vez e parar, né? Ela realmente precisa estar, a gente chama de manada, né? Tá ali com a manada, porque se você só subir uma vez, você não vai conseguir continuar alimentando isso. Eu acredito nisso. Você acha que essas críticas ajudam ou que elas atrapalham o movimento? Cara, eu acho que ela ajuda. A gente que, Ah, que trabalha aí na parte de comunicação, a gente sabe que o que tem sido falado, tanto que tem sido falado hoje na internet sobre legendários, né, faz com que o movimento cresça cada vez mais. A gente sabe que vai vir muita gente metendo pau, falando mal e tal, mas também vai vir muitas outras pessoas curiosas, né, querendo saber sobre o movimento e que tem o mesmo propósito, os mesmos pensamentos e que vai ser benéfico para a vida dele. Hoje mesmo, semana passada, a gente teve o nosso RPM, que é uma oração que a gente faz, né, com a manada nossa, todo começo de mês, que é para orar pela nossa família, pela nossa cidade e tal. E essa semana nós fizemos lá na minha cidade. E depois disso, cara, cresceu assim o nosso Instagram. Teve muita curtida no vídeo. A gente vê que várias pessoas querendo saber o que que é. Hoje, inclusive, antes de estar aqui, eu recebi uma ligação de uma pessoa assim conhecida minha. Nossa, cara, viu o que você estava fazendo lá na praça? O que que é isso, sabe? uhum. Então a gente vê que outras pessoas acabam se interessando. Então o movimento tendo esse ataque faz com que
realmente o movimento cresça, e eu acredito que esse ano aí terá muitas outras pessoas subindo a montanha. Sem vento contrário, o avião não decola, né? Sim, As pessoas não conseguiram entender ainda, cara, que toda essa crítica, todo esse movimento contrário carrega o movimento com muita energia. Porque desperta a curiosidade de todo mundo quer saber o que é, por que é, como é. E aí a pessoa diz, não tem como, eu eu vou ter que vou ter que experimentar, né? participar aí para ver como é que é, o que que acontece ali. E a Então gente, elas são, no final, quem está criticando está propagando o movimento e está emprestando a própria energia para que o movimento cresça. perfeito. E a gente vê aí que quem realmente está criticando é que não tem aquela, como eu vou falar para você, quem realmente critica é que não tem os mesmos pensamentos que você. Eu não sei te dizer, cara. Eu vou definir para você o que eu imagino dos caras que ficam criticando. Todo mundo que vê algo que hypou, né, que a gente fala, que tá num hype, que tá numa ascensão, quer pegar carona. E aí, como não conhece, criticar é mais fácil. Falar mal é mais simples. Até porque a pessoa não tem base do que acontece. Ela não tem como Ela ela explicar fala nada, sem né? nenhum. O negócio dos 80 mil. Sim, Nunca foi, cara. nunca foi. Nunca foi 80 mil. E aí os caras começam a fazer paródia, fazer brincadeira, que eu vejo assim, é só para usufruir, alguns, né? Para Sim. usufruir do Do movimento. momento. E outros é porque a maioria, Matheus, elas veem alguém prosperando, elas atacam. Elas veem um movimento dando certo, elas atacam. A falta de protagonismo delas na vida faz com que ela tenha esse sentimento de que ao atacar as pessoas, ela vai se sentir útil. Na verdade é que ninguém quer ver você melhor do que elas, né? Todo mundo quer te ver bem, mas não melhor do que ele, né? Isso. As pessoas querem te ver bem, mas não, mas melhor que eu, não. Sim. Aí gera o ataque. Ué, quem hoje não é visto com uma certa prosperidade financeira, que alguém não olha e diz assim, é um bandido esse aí. Ele deve estar Que fez mexendo com alguma coisa droga. errada, né? Ele deve estar mexendo com droga, porque não tem jeito. E o cara tá simplesmente prosperando. Mas vou te falar uma coisa: as pessoas atacam aquilo que elas desejam. O cara deseja prosperar, mas não pode ver ninguém próspero. O cara deseja ter uma família melhor, mas não pode ver alguém que tem uma família legal. O cara não quer que os casamentos se destruam, mas aparece alguém que o foco é Jesus, que o foco é a família, que o foco é que as pessoas vivam em unidade no seu casamento. Então, melhor atacar. Porque se eu não consigo no meu, Sim. em vez de ir lá saber e deixar o meu ego de lado, é mais fácil eu atacar o movimento. E não tem como um programa que defende a família, defende Cristo, ser algo ruim, né? Então, realmente é isso que você falou, né? Falta até um pouco de bom senso, né? Um programa que tem na sua base Jesus Cristo, tem na sua base central a família, tem na sua base central valores que são bons para a humanidade. Não tem como, né? Como é que vai ser ruim? Sim. Agora, sabe por que as pessoas passam a odiar? Porque gera receita. E elas não gostam de nada que prospere. Mas você falou um negócio que pouca gente sabe. O programa em si, o Legendários, é um movimento sem fins lucrativos. Ele não é uma empresa. Que eu vou te falar a verdade, eu falei que não ia defender o negócio, né? Mas acho que eu já não tem jeito mais. Mas e se gerasse dinheiro, qual o problema, cara? O Todo cara mundo. gera dinheiro com uma música ruim. E daí? Alguém faz uma música ruim e distorce a questão da família, que prega a sexualização de crianças e ganha dinheiro. Uhum. Agora, o cara que faz um movimento voltado para a restauração de famílias, esse movimento não pode dar dinheiro? Por que ele não poderia dar dinheiro? Eu concordo, e a gente sabe que a prosperidade está para todo mundo, né? Se você usar dessa ferramenta, eu também concordo com você, que tem mais que dar um retorno para alguém. A gente sabe de todos os custos que E o tem, risco? de tudo, né? Então, eu também penso. E é o que você falou da questão da música, né? O pessoal fala bastante, a gente vê bastante gente falando na internet, mas poderia ser de graça, né? Mas e a música? O cara não vai cantar um show, não cobra pra ir? Pois é.
Não, eles não imaginam a estrutura, cara. Eles não imaginam a quantidade de gente trabalhando, a quantidade de... Então, assim, é que nem conteúdo, cara. Né, Gabriel? Quando a gente vai lançar, alguém diz assim, o treinamento não podia ser de graça? Que nem você tá entregando o conteúdo aqui agora. Por exemplo, esse conteúdo aqui que nós estamos produzindo, nós dois, o Gabriel trabalhando, esse monte de câmera, esse monte de iluminação que a gente tá discutindo agora há pouco, ele pode ser gratuito para quem está assistindo. Para quem está produzindo, custa uma grana Sim. produzir conteúdo. Então, nunca é de graça. Alguém Alguém está tá pagando para que você consuma o conteúdo que na sua cabeça é gratuito. Mas nada é gratuito. Nada é de graça. Então o movimento tem um puta risco, uma puta estrutura. Como é que ele vai ser de graça? E o Chap participou de um podcast do Brunet agora, não sei se você viu, Não. onde ele falou, quer saber o mais impressionante? Quando era muito barato, ninguém queria. Olha que outra coisa que é fenomenal. As pessoas não dão valor em coisa barata. Sim. Elas não valorizam. Agora, se for caro, elas têm curiosidade É de louco. pertencer àquilo porque é caro. Porque, o de Orlando foi $5.000. Garanto que tinha fila. Garanto que, imagina, quem não queria estar lá, quem não Sim, queria sim. estar participando. Então, precisa. E outra, quanto vale? Se eu, em vez de falar de preço, for falar de valor, quanto vale essa experiência? Quanto vale restaurar 10, 20, 30, 50 famílias? Hoje em dia a gente gasta esse valor muito mais fácil à toa, né? Muita gente gasta no boteco. De qualquer jeito, né? Isso que o Thiago Brunet falou pro Chep. Cara, os caras não percebem que o cara ficar o dia inteiro no boteco não agrega nada. Sim. E 72 horas na montanha, eu concordo com você. O programa não pode ser responsável pelo cara depois que ele saiu dali. Tem o cara até da Amante, né? O vídeo que viralizou. Sim. Mas o programa, ele é assim como a igreja, assim como eu faço com a educação financeira, ele planta uma semente na cabeça das pessoas. Se as pessoas vão regar, se elas vão cultivar, se elas vão podar para dar frutos, aí já é com elas. Na Não é verdade, mais... na verdade, eu vejo que a prioridade da pessoa não está em querer mudar, né? Aham. Tem outras prioridades, né? Que nem a gente está falando de ah, gasta de outras formas. Então, se a tua prioridade for a família, for realmente querer ser uma pessoa diferente, o valor de R$ 1.800 é barato É demais, de né? graça, cara. Eu acho que pelos benefícios pode ser, parece de graça.